nous poursuivons avec le développement rythmique entre le premier et le deuxième degré. Nós vamos continuar hoje com o desenvolvimento rítmico entre o primeiro e o segundo grau. Alors depuis 2 jours, aujourd'hui c'est le 3e jour, nous avons déjà évoqué, traversé cette matière rythmique à différents moments de la journée. Na verdade, já é o terceiro dia e nos 2 primeiros desenvolvemos várias vezes já a matéria do desenvolvimento rítmico. Donc il y a forcément des éléments que vous aurez déjà entendus, vus, présentés dans les jours précédents. Então, na verdade, tem certos elementos desse processo que vocês já vivenciaram nesses 2 primeiros dias desse desenvolvimento rítmico. Vous savez aussi que enseigner, c'est répéter. Mas vocês também sabem que ensinar é se repetir muitas vezes. Donc, je ne crains pas la répétition. Então, eu não tenho medo da repetição. Dans un sens, si vous avez déjà eu, je ne sais pas quels ateliers vous avez déjà suivis. Eu não sei exatamente quais foram todos os ateliês que vocês seguiram. J'ai eu hier l'atelier, c'est lundi, l'atelier d'improvisation rythmique. Vocês viram alguns já em improvisação rítmica na segunda-feira. On va retrouver beaucoup de choses aujourd'hui. A gente vai achar esses elementos de novo hoje. Et c'est une occasion de comprendre qu'on ne travaille pas des exercices, mais des principes musicaux. Então, isso é muito importante, porque na verdade vocês vão ver que a gente vai trabalhar sobre princípios e não apenas sobre exercícios, mas princípios. Par exemple, le principe rythmique des comparaisons des valeurs de durée. Por exemplo, o princípio da comparação dos valores rítmicos, ou a comparação com o princípio da dinâmica. Donc ça, c'est un principe. On va traiter la dynamique, ou bien on va traiter la durée. A gente vai trabalhar com a dinâmica ou com a duração. Le plan rythmique, il y a quelque chose qu'on va traiter toujours, c'est la plasticité. Então, tem também um elemento que a gente vai trabalhar sempre no aspecto rítmico, que é a plasticidade. La plasticité, en fait, c'est la manière de faire, É a maneira de fazer, na verdade, le lien cohérent, sans rupture, a ligação coerente, le centre et sem les extrémités. ruptura, sem corte entre o centro e as extremidades. Alors, le développement rythmique, dans le premier degré, c'est déclencher le naturel de l'essence rythmique, c'est-à-dire l'élan, le choc et le rebond. Então, no primeiro grau, na verdade, a gente vai tentar suscitar esse elan que vai desde o choque, o elan e o rebondissement, que seria em português rebondir. Vocês falam rebondissement? Exato, é como uma bola de ping-pong, né? Vocês têm um choque, depois ela fica para cima. Como é que é? Rebonde, fica? Rebonde. Fica. Ah, Très rapidement clarifier la situation. Ele vai clarificar essa situação. Il me faut 5 personnes. Tem 5 pessoas, por favor, aqui. Agora. Pronto, 5 voluntários. Muito obrigada. Esse princípio de frapper, de você, o princípio do choque. Et l'élan, Tem um elan
Comme disait Benjamin tout à l'heure, Como dizia Benjamin, você se prepara para a corrida. il y a toujours un instinct. Então tem essa preparação. Et le rebond, c'est. E esse é o Et le rebond devient très é o vite. kicker. Vous avez compris. Vocês entenderam? Donc le rebond devient le nouvel élan. E que vai dar impulsão para a nova partida. É um impulso, na verdade. Então, a gente vai tentar com vocês, 5. Il y a toujours deux limites. Tem sempre 2 limites. La première, c'est de ne pas se faire mal. Não se machucar La deuxième, c'est de ne pas casser le matériel. e de não quebrar o material. Et donc vous inventez librement, en soignant ce geste large qui vient de Então, sempre estar à vontade para que o gesto possa ser livre, bastante largo e vocês possam fazer essa improvisação rítmica. librement, Vamos embora. E ao mesmo tempo, vamos embora. Todos. Vamos embora. Muito obrigada. Alors maintenant on va faire individuellement. A gente vai fazer um pouco de maneira individual. Vous allez chercher à jouer avec les timbres différents. E vocês vão tentar utilizar timbres diferentes. Donc beaucoup de fantaisie de timbres. Muita fantasia na utilização desses timbres Pour ne pas vous faire mal. e de maneira mais doce para vocês não terem problemas de se machucar. Pode. Alors, c'est bien. Muito bem. Tu peux exagérer un peu. Você pode exagerar um pouquinho mais. Alors, dans l'histoire de l'exagération, c'est que le professeur donne quand même un exemple, c'est un modèle. Fora esse telefone. Donc, alors c'est d'exagérer un peu le mouvement. Tem que exagerar mais o movimento. Tem sempre o professor dá normalmente o Pour le exemplo. ressentir toi-même. E para que você possa ressentir você mesmo o que você está fazendo. Oui, c'est toujours très délicat. É muito delicado L'équilibre o equilíbrio entre entre l'extérieur et la o exterior e o interior. Benjamin, tout à l'heure, c'était la même chose. Com Benjamin também foi a mesma coisa. Pour la voix, vous chantez Com a pas voz. pour lui faire plaisir, pour lui montrer que vous savez Não faire. é para fazer prazer ao Benjamin, para mostrar que vocês sabem muito bem o que estão cantando. Vous devez le faire pour vous-même. Vocês têm que fazer para vocês próprios. Et en même temps, il donne quand même un exemple E ao mesmo tempo ele dá exemplos d'une manière de faire. de uma maneira de se executar, de fazer. Il y a l'exemple qui peut être un modèle extérieur, O exemplo pode ser um modelo exterior et puis ensuite, il faut que ce modèle, on se l'approprie. e a gente tem que se apropriar desse modelo para que seja autêntico da própria pessoa. On doit éviter d'être seulement dans l'imitation. A gente deve evitar de só estarmos na imitação. Donc, je te redonne un exemple. Ele vai dar um exemplo para você e você vai continuar. Foi muito bem, bem diferente do que você fez antes. Un engagement qui était complet. C'était parfait. Foi perfeito.
Perfeito. Très bien, merci. Alors, maintenant, on va ajouter des vocales. Agora a gente vai juntar vocábulos a isso. Avec les enfants, quand on ajoute des vocales, tout de suite, il y a un élan qui disparaît. Então, geralmente com as crianças, esse impulso, o elan deles diminui na hora que a gente vai acrescentar esses vocábulos, as onomatopeias, o que for. Même si ce sont des onomatopées qui n'ont pas un sens de langage, Mesmo que sejam onomatopeias que não tenham um sentido próprio, on arrive vers quelque chose, la voix, c'est près du cerveau. a voz está muito perto do C'est cérebro, religieux. então, pronto, às vezes tem uma coisa que impede esse elan de se produzir. C'est d'ailleurs normal parce que le langage, par nature, réduit la nécessité de bouger. É normal, porque a própria linguagem faz com que tenhamos uma diminuição do movimento que a gente teria feito se não tivesse a linguagem. Le nourrisson, il crie, il bouge dans tous les sens. O neném, ele chora, grita, porque ele não tem a linguagem, né? C'est sa façon de dire j'ai faim. É a maneira dele dizer que está com fome. Ensuite, on doit dire j'ai faim. E depois a criança diz, estou com fome. Ela não precisa mais se movimentar tanto. Donc, on dit, alors la proportion est très... A proporção ela troca de um pouco de Un fantasia, jeune enfant, un mot enlève du geste. mas, digamos de uma maneira grosseira, uma palavra tira 10 gestos. Bon, sans doute, c'est complètement faux, ma proportion. A proporção dele deve estar completamente errada, mas é mais ou menos isso, que significa que a palavra é a ideia, né? Que a palavra ela vai diminuir a gesticulação. Suivant les cultures, les pays, Conforme as culturas, os nous países, avons des onomatopées très nós différentes. temos onomatopeias que são muito diferentes. Si vous regardez les bandes dessinées, les traductions de bandes dessinées, Se vocês olharem os desenhos em quadrinhos, os gibis e as traduções, ça va être, moi je dis, et je dis slash. um diz paf e outro slash. Donc, vous n'êtes pas obligé d'imiter les onomatopées, Vocês não têm que imitar as onomatopeias dele, mais avoir quand même quelque chose qui soit cohérent entre le geste et la voix. mas alguma coisa que seja coerente entre o gesto e a voz. Et surtout, E principalmente, le deuxième élément, c'est la synchronisation. a sincronização entre o que vocês dizem. Não é isso. Gesto e voz. Donc, c'est pas Simultâneo. une difficulté pour vous, Não é uma dificuldade para vocês, mais ça va être le sens du travail avec les élèves. mas vai ser o sentido do trabalho com os alunos, com os jovens ou as crianças. Você pode improvisar livre, mas com onomatopeias, com vocábulos. Alors, votre impression, Qual foi a impressão de vocês? il n'y a plus l'élan. Faltou o elan, faltou essa energia. Eh oui. Donc, il faut que tu aies le même élan qu'avant Você tem que ter a mesma energia que antes, et avec la précision. e com a precisão e mais uso dos vocábulos. Donc, l'élan au début, Você teve esse impulso no início, le choc sonore. o choque sonoro, Qu'est-ce qui a manqué? e o que faltou? Le picard, le É crochet, isso. Alors, tu n'es pas obligé de toujours avoir des grands gestes, Você não precisa ter grandes gestos, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui bouge toujours à l'intérieur. mas um movimento que sempre se mova no interior. Je te montre. Eu vou te mostrar. Já foi menos?
aí ela voltou com muita elasticidade, partiu do interior dela. Pour vous, c'est difficile de faire ça sur le corps. Para vocês vai ser difícil de fazer no corpo, sobre o corpo. Besoin de la carte. Em geral, a gente pratica isso com as línguas, ou menos com apoio, como. Il y a des lieux où il n'y a pas de table, les enfants peuvent être assis par terre, assis par terre. Ah, tem crianças também em certos lugares que a gente não tem mesas, fazem isso no chão. C'est quand même pour moi un outil de travail. Mas a mesa, em geral, é um material que é necessário para alguma coisa para que eles possam fazer esse tipo de exercício. Alors, maintenant, autre chose, c'est la reproduction. A reprodução é outra coisa, vamos ver. Donc, je fais, vous répétez la Então eu vou fazer e vocês vão repetir. Vocês querem? Vamos fazer o seguinte? Obrigada a vocês. Vamos pegar mais 5 aqui para fazer a experiência. Tem novos 5 candidatos? E queiram vir aqui? Muito obrigada. Dans la séquence de premier degré, Na sequência do primeiro grau, il y a un travail sur toujours avec cette idée d'élan, sempre nessa ideia de termos um elan, de termos um impulso et d'une séquence de rythme de coups rapides. e uma sequência de rápidos, de curtos e rápidos. Comme ça. Maintenant, je fais un motif, Um motivo tu refais le même. e refazer o mesmo, imitação. Faltam duas sempre, faltam 2 batidas. Não é grave. Agora é você que pega e a próxima é minha. Não esquece das duas. On passe à côté. Muito bem. Les deux suivants. Un qui commence, l'autre. Um que começa e o outro que responde. Muito bem. Já começou o carnaval aqui. Vous avez entendu qu'il y a eu une évolution dans notre Vocês viram que teve uma evolução do que eles fizeram. Et c'est tout à fait intéressant. Il y a d'abord de l'invention. É muito interessante porque primeiro tem invenção, Mais sur la fin, mas no final, si tu fais un rythme comme ça, se você fizer um ritmo assim, là, on n'est pas tout à fait sur le même a principe. gente não está mais no mesmo princípio. Parce que on
on ne travaille plus sur une série et une mémoire globale de la série. A gente não está mais trabalhando sobre uma série e a memória global desta série. On est déjà dans le mode. A gente já está no contínuo rítmico. Ça a toute sa place ici. Lógico que tem todo o seu lugar aqui no desenvolvimento rítmico, mas não é bem isso que nós estávamos tratando. Et nous, on travaille sur, à ce moment-là, on travaille sur l'élan et une série peut être assez. Então aqui a gente está trabalhando realmente nesse impulso do elan e depois nesta série que é seguida. C'est donc assez global. É global. C'est toi qui donne une série. Então você dá uma série e ele tem que. Donc la série, elle est d'un seul fait. A série não tem dois grupos, é seguindo os batimentos. 2 coups, 5 coups, 8 É coups, 5 4 coups. curtos, 3 curtos, 5, 7, vocês inventam. Merci. Alors, vous voyez, je lui ai imposé une contrainte, du coup, il réfléchit, et du coup, il n'y a plus d'élan. Vocês viram, observaram que quando ele determinou que só podia ser séries, isso para ele naturalmente restringiu a imaginação dele, não tinha mais esse elan, não tinha mais esse impulso. Donc, on veut garder l'élan. Je vais le faire, ce soir. Ele vai fazer para você. Voilà. Muito bem. Il n'y a pas à compter, je ne sais pas combien j'ai fait, est-ce que c'était 10, c'était 11, aucune importance. Na verdade, por enquanto não se contam esses batimentos, né, esses choques. A gente não tem importância por enquanto. C'est vraiment la mémoire É globale. a memória global. D'accord? Tu peux faire comme ça sur ton voisin? Você pode fazer a mesma coisa agora para o seu vizinho? Muito bem! Alors, vous allez laisser là parce qu'on va faire un peu le même principe Vocês vão ficar aí porque nós dans le vamos, deuxième degré. vamos ver qual seria esse princípio igual, mas no segundo grau. On peut aussi faire dans le premier degré. A gente, na verdade, pode também fazer no primeiro. Ça dépendra de l'âge des élèves. Isso vai depender da idade dos alunos. Pelo amor de Deus, se estiver tocando alguma coisa aqui, vai ter uma parada no curso. Vous m'avez dit que c'est une âge de guerre. Je fais la guerre au téléphone qui sonne. Olha aqui, ele está com uma espada, ele vai perseguir. Ele diz que está fazendo atenção. D'accord? Une main, l'autre Uma main, mão, les deux. a outra, simultaneamente as duas. J'en fais un et les deux. Ele faz um, depois você segue. Muito bem. Et avant l'autre. Você inventa e passa para a sua vizinha. Ah, La tête. C'est tout faux. tudo errado. C'est que tu es parti sur quelque chose qui est à moi. On veut toujours on cherche la main. Isso estava no motivo. Mais une série. É uma série, é direto. Ó, você mudou. Parce que tu as fait. Você fez 1, 2, 1, 2 e depois você fez 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Avant. Invente um outro. Muito bem, vous avez compris le principe. Vocês entenderam o princípio? Merci. Ótimo, muito agradecida. Tu vas en avoir une personne sur Uma pessoa, outro voluntário que queira vir.
Isso é bom, porque vocês não sabem o que vocês vão fazer. Quem poderia vir, por favor? Venha. Com esse martelo sonoro, ele vai martelar, na verdade, nas suas costas. Perfeito. A mesma coisa, mas com você escreve. Então, agora por enquanto você martela as costas dele e ele escreve. Ah, não. É a mesma projeção dessas séries no quadro, na escrita. Perfeito. C'est pour ça que c'est important de travailler sur cet élan de choc et de rebond. Então é por isso que é muito importante de trabalhar com esse impulso, choque e esse que vocês chamam kicker, não sei lá como que é. Não, mas sim, mas a palavra aí que vocês utilizam acho que está certo. Relógio. Olha, vocês podem depois do café da manhã fazer um debate e chegarem e escrever uma tese sobre o assunto. Vai me interessar. Ici, c'est donc une mémoire globale. É uma memória global. Ensuite, plus tard, dans l'écriture rythmique, Na escrita rítmica, ça va devenir, en fait, atenção, que des notes. vão ser já as notas. Le choc avec le marteau, O choque com o martelo des petits points. são pequenos pontos. Moi, j'ai fait des petits traits. Ele fez pequenos traços para ir rápido. Donc, vous voyez, en tout cas, le rapport avec l'écriture. Então vocês veem realmente a relação entre esses choques, a memória e também a escrita musical. Un autre principe, alors, qui va être complémentaire, Um outro princípio que será também complementar c'est celui des durées. é esse da duração, a duração do som. Parce qu'ici, il n'y a pas de durée. Aqui, na verdade, só tem um choque, não tem a duração. C'est très bref. É muito curto. Pour avoir des durées, Para termos durações, un instrument qui résonne. tem que ter um instrumento que possa ressoar. Donc là, il y a toujours cette période, cette phase d'imprégnation de premier degré. Então, aqui temos sempre essa fase de impregnação do primeiro grau. Dans la leçon avec les tout petits, Vocês viram com os pequenininhos na aula juste prática. avec les cymbalettes, Ele jogou com essas pequenas, esses símbolos. pas de commentaire. Não teve comentário. On éprouve la sensation de la vibration. É a sensação da vibração. A vivência da vibração. Je vais vous montrer quand même Eu vou mostrar para vocês. toujours des petites poussières de table. Precisa sempre de pequenas de poeiras em algum lugar para Pour vous montrer, mostrar. c'est un petit peu à côté du rythme, mais c'est une É um pouco do lado, a parte do ritmo, démonstration mas é uma demonstração très efficace
muito C'est que eficaz le son est une vibration. para mostrar que o som é uma vibração. Ele achou um pedacinho de papel no chão. C'est tout ça. E o papel caiu. Pour devant. Porque começa a tremer. O prato treme quando ele toca. Je me mets derrière. Vous voyez, ça tremble. Vous le savez. Você sabe isso que é vibração? Vocês... Mais c'est pour les enfants, c'est. Mas para as crianças é muitas vezes uma descoberta. Et c'est l'occasion de comprendre que ici, ça tremble. Então tem tal trêmulo, vibra, C'est né? l'air qui tremble, É o ar que vibra também, qui arrive jusqu'à que vai chegar até o ouvido, que também as membranas vão vibrar até chegar ao cérebro. le son, O som, musical. o som musical, mas todos os sons. Mais ton son musical, Mas o nosso interesse aqui é o som musical. jusqu'à ce qu'il arrive au cerveau, Até que ele chegue ao cérebro, ce n'est que de la vibration. só é vibração. Não tem som, na verdade, antes de chegar ao cérebro. C'est le cerveau qui va É o cérebro que vai traduzir trouver la cohérence de ces e vai vibrations. achar a coerência dessas vibrações Et ça, c'est un son. para dizer isto é um som. Donc on est entouré de vibrations, A gente está sempre envolvido com muitas vibrações o dia todo, des vibrations sonores, vibrações sonoras, vibrações visuais. et la cymbale est un très bel outil pour le ressentir. E esse prato, na verdade, é um instrumento muito adequado para ressentir essas vibrações. Et l'observer comme une expérience d'un cours de physique. E para observar também quase como um curso de física. Je vous montre aussi quelque chose, vous pourrez essayer, je vais faire la cymbale. Depois vocês também podem experimentar, vou deixar depois o prato aqui para vocês experimentarem. Frappez la cymbale ici. Eu estou tocando Il vaut mieux o toujours prato. frapper sur le bord, É melhor sempre tocar a parte mais externa do prato. parce que c'est là qu'il y aura le plus, vous allez déclencher le plus de vibrations. Porque vai ser justamente nessa parte que vai ter o maior número de vibrações de acordo com o que vocês vão tocar. Je frappe au centre, Se eu tocar no centro, olha aí, veja o que acontece. vous sentez que la vibration se déploie. Vocês sentem que a vibração se desenvolve muito mais se vocês tocarem na região externa do prato. Donc vous allez jouer comme ça, sur le Então, et ensuite vous écoutez très e bien. depois vocês vão escutar isso perto do ouvido. Vous allez comparer ce qu'on entend de loin E vocês vão comparar o que se ouve de longe ou de perto. Et là, si vous faites ça peut-être 5 secondes, Se vocês fizerem isso durante 5 segundos, dans presque chaque leçon d'initiation, cada curso de iniciação musical, vous faites une petite sonothérapie. vocês estão fazendo uma sonoterapia para vocês. Parce que vous faites du bien en écoutant ces vibrations. Porque, na verdade, são vibrações profundas e fazem bem também essas vibrações a vocês próprios. Comme Benjamin ce matin. Como Benjamin. C'est pour moi. Ele não está fazendo para vocês, ele está fazendo para ele. Donc les enfants aussi, ça leur donne envie. E as crianças, elas naturalmente têm apetite disso também, elas também gostam C'est bien ce disso. que j'entends. Eles querem bem saber o que estão escutando. Eh bien, il faudra essayer. Então, depois vocês podem experimentar. Donc ça, c'est plutôt ce travail d'observation de la vibration. Esse trabalho de observação da vibração e da escuta dessas vibrações, Il est plutôt à mettre dans le chapitre de la sensorialité. na verdade, deveria ser colocado na parte da sensorialidade que a gente viu ontem. Maintenant, la durée. Agora vamos falar da duração. C'est un rythme de quelle nature que j'ai joué là? O
ritmo que ele acabou de tocar é de que natureza? Ah, já temos que saber o que significa a natureza de um ritmo. Est-ce que j'avais un tempo? Será que ele tinha um tempo? Est-ce que j'avais une mesure? Será que ele tinha um compasso? Tempo, mesure? Tinha um tempo? Compasso? Non. Não. Bon, je suis en dehors de cette organisation. Então, estamos totalmente fora dessa Pas de organização. tempo, pas de mesure. Não tem C'est tempo, un não tem rythme compasso, libre, não tem constância, mas tem algo que vibra. sans contrainte, Sem limitação, mais avec du contraste. mas com contrastes Contraste dynamique, de dinâmica durée, e de durações. et puis une certaine plasticité. E uma certa plasticidade. C'est-à-dire que j'accompagne la durée de la vibration avec le geste comme si ça servait à quelque chose que je tirais sur le son. E ele, na verdade, acompanha o movimento do braço como se ele estivesse acompanhando essas vibrações. Objectivement, ce n'est pas nécessaire. Objetivamente, não é necessário. Aí o gesto dele não acompanhou. Moi, je me sens très mal en faisant comme ça. Ele não gosta nada disso, porque ele se sente muito mal. Parce que je sens que je me suis coupé de mon élan. Ele sente que ele foi como que cortado do impulso dele, do elan dele. Donc, je reprends Então ele avec retoma quelque chose de plus complet. com algo de mais completo, seguindo a vibração com o braço, com o gesto. Muito bem. Je ne sais pas si tu l'as senti, mais moi j'ai senti que peu à peu, elle a osé aller un peu plus loin dans l'exploration. Eu ressenti, não sei se foi a mesma coisa que você ressentiu, que aos poucos você quis ir, mas foi procurar alguma coisa para desenvolver, foi além do que fez no início, teve um tipo de exploração. Oui? Non? Eu queria ouvir as diferentes maneiras do som saindo do som. Et elle voulait observer vraiment les plusieurs manières d'obtenir des sonorités de la samba. Talvez experimentaria embaixo. Elle aurait aussi voulu peut-être expérimenter aussi de faire sortir le son par le Mas bas. eu fiquei com vergonha. Mais après, elle a eu honte. E em um momento eu fiz pro outro. Ah, et il y a eu aussi un moment où elle a fait plutôt pour nous que pour elle. Ça c'est bien de le sentir. É bem de ressentir isso, justamente. Poder mostrar para a gente que a gente está realmente no interior do que a gente está fazendo, ou para o outro. Encore une fois, je me répète, mais il faut à la fois le faire pour soi et pour les autres. Na verdade, devemos fazer para nós e para os outros. Et donc, pour explorer d'autres choses, Para explorar outras coisas, revenir à la leçon la semaine prochaine. vai ter que voltar no curso na semana próxima. Et peu à peu, E aos poucos, l'appréhension, a apreensão desaparece. Bon, il faut que j'avance. Bom, tem que avançar. Maintenant, ça c'était du premier degré. Isso é do primeiro grau. Je n'ai pas eu au début la préoccupation d'ajouter des langages. Eu não tive a preocupação realmente de ainda colocar junto com isso a linguagem. Algum novo candidato, por favor, um voluntário, que pudesse vir ao quadro. Est-ce que Venha! Voilà. Allez, go.
não vai dar. Eu espero que os que vieram não passaram mal por aqui, apesar do martelo. Você pode inventar. Muito bem. Você vai reproduzir. Muito bem. A gente vai tentar cantar junto. Está sendo feito. Você também cante. E faça. Agora, eu vou fazer um outro. Vamos em direção aos gráficos. Pode emendar. Pode parar, não precisa dar contramão. A mesma coisa escrevendo. No final você fez um som mais curto. Você quis parar e fez assim muito. Som curto no final. Então aí o traço tem que ser curto também. A gente vai inventar diretamente com a voz e o gesto. Vamos cantar esse juntos? Você canta também? Aqui é o tempo que passa, ele está mostrando um movimento contínuo do tempo que passa. Então vamos dizer na mesma velocidade. Vamos dizer o mesmo mais lentamente. O mesmo mais rápido. Um pouco menos rápido. Esse princípio, muito obrigada, da releitura em diferentes velocidades é algo de muito importante. Um outro princípio rítmico que é complementar aos precedentes desse que nós vimos agora. Vocês vão logo descobrir o que é. Como é? Articulação. La logique, c'est la durée.
A lógica é a duração, na verdade. Aí ele falou, l'autre est la partie d'articulation. Articulation, oui, c'est parce qu'il y avait une forme d'organisation. Porque tinha uma forma de organização, realmente, Une organisation quand même assez libre. mas uma organização bastante livre. C'est de quelle nature? De que natureza são os acentos na música? Dinâmica. Ici, j'ai fait le contraste simplement de forte et piano. Eu fiz contraste aqui somente entre forte e piano. On peut aussi avoir le contraste avec le crescendo. Eu também posso ver com crescendo Et le décrescendo. e o decrescendo. Donc c'est un mouvement qui va du É um movimento que vai do piano ao forte e do forte ao piano. et puis les opposés. E os opostos, forte, piano. Alors, avec le graphisme, Com o gravismo, on va trouver autre chose pour représenter ces différences. vamos ter que achar outra coisa para representar essas diferenças. Avec un feutre au tableau, c'est pas idéal. Na verdade, com esse tipo de quadro não é o ideal. Parce qu'il y a la notion de force, Tem a noção de força, elle est difficile à traduire avec le feutre. ela é muito difícil de ser traduzida com um filtro. Je fais ici. Si je fais, par exemple, un rythme comme ça, Se eu fizer, por exemplo, répète. vamos refazer? On va répéter avec la voix toujours en haut. A gente vai repetir Pam, pam. com a voz aguda. On garde la voix en haut, même quand c'est piano. Mesmo quando é piano, a gente está com a voz entoada. Attention, c'est très naturel de faire pam, pam. D'avoir une hauteur différente. Não tem que utilizar, é muito natural de utilizarmos já duas alturas diferentes de som, mas não é isso que queremos. Je fais le même ici. Pam, pam. Alors, quelle est la différence dans le graphisme? Qual é a diferença no grafismo? Ici, c'est plus foncé. Là, c'est Em geral, é mais escuro e menos escuro, ou mais largo e menos largo, se a gente tivesse um X. Ça demande une certaine maîtrise du crayon. Então, precisa, na verdade, para fazer isso, uma certa técnica com o lápis. Pour que tous les bâtons aient Para la que même taille. todos os traços sejam do mesmo tamanho. Só varia, na verdade, em escuro e claro, ou seja... Je ne sais pas s'il existe encore ici pour les enfants dans les écoles, les ardoises et les crayons. Justamente, ele não sabe se ainda nas escolas aqui se utiliza o giz e o quadro negro. Alors ça, c'est idéal. Isso é o ideal. Parce que si vous avez la craie, l'énergie, Se vocês têm très energia, blanc, vocês vão ter um traço bem branco et puis plus léger. e mais leve, vai ser mais cinza. On peut trouver une autre manière de montrer la différence. Temos também uma outra maneira de acharmos uma diferença entre esses opostos entre forte e piano, Pam, pam. que seria assim. Donc là, j'ai des tailles Aqui différentes. temos tamanhos diferentes de traços. Dans ce cas-là, je fais attention à ce qu'il y ait quelque chose qui soit assez centré. Quando eu utilizo isso, eu faço atenção para que os traços menores sejam bem centrados. Éviter pam, pam, Evitar esse tipo de coisa. parce que ça va induire une association avec la hauteur. Vai induzir logo uma relação com a altura dos sons que não é. Ah, aqui tem uma pergunta, esse é em questão. No desenvolvimento da leitura de altura, ele recomendou usar sempre vertical e depois passar para horizontal.
Alors, elle se réfère à ce que tu as dit sur les auteurs. En fait, on a d'abord les auteurs sur le tableau vertical et on passe après à la lecture horizontale. Est-ce qu'il y aurait la possibilité pour le rythme de faire à l'envers, c'est-à-dire de commencer à l'horizontale et partir après à la verticale? Je pense qu'on n'y gagne pas. Ele pensa que, qual seria, no seu ponto de vista, o ganho? Ele acha que não ganha nada, mas qual seria O material. le matériel? Il trouve que ça pourrait être avantageux pour le matériel. Disons que la présentation verticale, A apresentação vertical, elle aussi, ela ajuda, parce qu'on a l'élan qui va... porque você tem o elan que vai de cima para baixo. Il y a d'ailleurs beaucoup d'enfants, E tem muitas crianças, na verdade, plus récemment que mais recentemente do que no tempo que a gente era criança, eu e ele, qui vont. que partem de baixo para cima. C'est quelque chose qui pour moi est antinaturel. Para ele é antinatural, mas hoje em dia a gente encontra muitas crianças que fazem isso. C'est comme si je tapais le marteau comme ça. Então, J'ai quelque chose qui va marquer. C'est pour ça que je pense que la verticalité est bienvenue. ele acha que, na verdade, começar pela verticalidade é algo positivo. Et puis pour le trait horizontal, E para o traço horizontal, naturalmente, essa questão é menos importante. donc pour le rythme, vous voyez qu'on a 3 graphismes différents. Então, na verdade, para o ritmo, nós temos 3 gráficos diferentes. On a les courts rapides, Os rápidos e curtos, que se sucedem, as séries, j'ai un peu retrouvé ici. que também achamos ali nesse outro Et gráfico. Os longos e os curtos, donc, ce sont les nuances agoniques. que são a agógica, Et puis les forts et les doux. os fortes e piano e doces, que são esses outros gráficos Si je fais comme ça aussi, pour le crescendo. da dinâmica. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Et je suis toujours ici avec. Essa aí também está centrado, que poderia ser como um crescendo e decrescendo. On va vraiment être vigilant sur cette association très spontanée entre le fort et l'aigu, le doux et le grave. A gente tem que ser muito vigilante, na verdade, entre uma associação que se faz muitas vezes entre o agudo e forte e o fraco ou doce e grave. Une autre association très naturelle, Uma outra associação muito natural crescendo, é crescendo accélérant, e com acelerando, décrescendo. decrescendo, aumentando. On doit savoir, et c'est là qu'on parle de principe. E aí que a gente fala de princípios. Le principe du crescendo, O princípio do le crescendo principe de l'accélération, não é o mesmo do acelerando, do c'est pas le acelerando, même principe que la montée. que não é o mesmo da subida dos sons das alturas. São princípios diferentes. La manière de réaliser, de vivre, A maneira de realizar e de vivenciar esses de elementos, séparer, de comparer, ou de separar e de comparar esses princípios, elle est sans cesse à renouveler, à réinventer. a gente tem que toda hora reinventar. Vous voyez, c'est pour ça que ce ne sont pas des exercices. É por isso que não são exercícios. Os princípios, Je me dis, je veux mettre en valeur cette qualité du rythme qui est la dynamique. eu quero valorizar, por exemplo, a qualidade do ritmo, que é a dinâmica. Por exemplo, Pour la mettre en valeur, para colocar em valor, je vais diminuer Eu- l'importance des autres éléments. diminuir os outros elementos do ritmo. Tenho que me focalizar nesse princípio. Donc, c'est exactement le mot, c'est se focaliser sur la dynamique. Tem que se focalizar na dinâmica ou na lógica. Quer dizer, temos que separar, na verdade, as coisas, principalmente para as crianças, que elas possam vivenciar separadamente esses princípios, ao menos no início. De même que dans le développement auditif, A mesma coisa acontece no on desenvolvimento s'est auditivo. focalisé sur A gente se focaliza na escuta, les timbres, os timbres, et peu à peu, aos dans le deuxième degré, poucos, on a no segundo grau, les hauteurs.
A gente vai trabalhar com as alturas, dans la sensorialité. da sensorialidade com os pequenos. On s'intéresse à un élément Élément particulier, particularmente da música, separadamente para as crianças. dans le développement mélodique. No desenvolvimento melódico, On a eu attention à la reproduction d'un son. a gente teve primeiramente a atenção e focalizando na reprodução de um som, depois de vários sons, dois sons, L'intervalle, depois do intervalo, le motif, ce o sont des principes motivo, différents. são princípios diferentes. C'est clair cette notion de principe de l'exercice? Será que vocês agora conseguiram melhor entender essa diferença entre exercício e princípio? Dans les deux premières parties d'une leçon d'initiation musicale, Nas duas primeiras partes de um curso de educação musical, développement o auditif, desenvolvimento auditivo, vocal e o elemento rítmico, on est donc avec un fonctionnement pour le professeur qui est très analytique. nós temos mais para o professor um posicionamento bastante analítico, Puisque on sépare, porque a gente separa os elementos, né? E a gente analisa. comme au microscope, Como no microscópio, a gente bota as coisas realmente para verificar de perto o que são. Et dans la deuxième partie, E na segunda parte do curso, avec les chansons, Com le mouvement corporel, os cantos, os cânticos e as canções e os movimentos naturais, on retrouve a gente vai achar a globalidade da música tous ces éléments sont e todos esses associés elementos são novamente associados pour servir un langage musical. para servir à linguagem musical. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le rythme. Temos muitas coisas ainda para dizer a respeito do ritmo, D'autres éléments qui vont intervenir dans outros elementos que vão também intervir no segundo grau, c'est la mise en évidence, de se focaliser aussi, de se focalizar também, mettre en évidence colocar em evidência la différence entre a diferença entre rythme, o ritmo, des valeurs valores de durações variadas, aléatoires, variados, aleatórios, le tempo, o tempo, un premier temps d'une mesure o primeiro tempo do compasso et la division du tempo. e a divisão do tempo. Thibaut, hier, Thibaut, ontem, faisait aussi frapper la division du tempo. fez, quando a gente fez o canto coral, também a divisão do tempo. Ele fez vocês realizarem isto. La division du tempo donne une certaine densité. Dá uma certa densidade ao tempo. Si vous avez le tempo comme ça, Se vocês têm um tempo, por exemplo, assim, on sent plus la durée du temps a gente sente mais a duração do tempo, d'un pas à l'autre avec la division. por exemplo, de um pé para o outro, se vocês fizerem essa divisão do tempo. Sinon, il y a plus de chances Senão, que j'accélère. normalmente tem mais chance que a gente acelere. Se a gente tem a divisão, isso faz com que a gente possa manter a regularidade do tempo. Est-ce que j'ai encore une division si je frappe comme ça? Será que ainda tem uma divisão se eu faço assim? Est-ce que c'est encore une division du temps? É também uma divisão do tempo? Sim. Oui, j'ai une division en 3. É uma divisão em 3. Le tempo ne change pas, O tempo não la muda, division change. mas a divisão muda. Donc, on n'est pas seulement dans une division binaire. A gente não está sempre numa divisão binária. A gente pode estar. Pensez à développer des Ah. modèles, des motifs avec Temos des também ternaires. que desenvolver motivos com divisão ternária.
musical, reprodução de motivos, não apenas et mise en utilização. valeur des modes rythmiques. On reprendra les modes E também com os rythmiques. modos rítmicos, que vamos retomar isso, os modos rítmicos com as canções. On introduit aussi la polyrythmie, Também a gente introduz a polirritmia, l'indépendance des mains, a independência das mãos. les enfants, que vocês viram também com as crianças, as duas, uma só, fazer com uma, fazer com a outra. ça c'est du deuxième degré. Isso é tudo do segundo grau. Et il y a encore bien d'autres choses. E ainda também bastante outras coisas para desenvolver do ponto de vista do ritmo. Donc il faudra revenir l'année prochaine. Então vai ter que voltar de qualquer forma no próximo. Je vous remercie. Muito obrigada.